Para destacar o Esporte Clube do Recife, está chegando agora aqui na programação TMC Carlos Miguel. O esporte acionou o TJD para ter torcida no clássico. Carlos Miguel, conta essa história pra gente. Tudo bem, Miguel? Boa tarde. Fala, Maílson, um abraço para você. É verdade, o esporte desde ontem está buscando colocar a torcida rubro-negra no clássico no Elado de Barros Carvalho no próximo domingo. Jogo que acontece às 6 da tarde nos aflitos pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. Para a gente fazer aqui um rápido retrospecto, Maílson, no Conselho Arbitral realizado no ano passado, os clubes assinaram um termo, o acordo, aceitaram essa proposta de que clássicos na ilha e também nos aflitos teríamos torcida única, clássico com 2 torcidas apenas na Arena de Pernambuco ou na final do Campeonato Pernambucano, também na Arena. Então, esse documento foi assinado pelos representantes das equipes que participam da competição e depois que o documento é assinado, que o campeonato está em andamento, não tem como se voltar atrás. Mas o esporte passou por uma eleição, mudou a presidência, mudou a diretoria, logicamente mudou a filosofia. Então, mesmo que a outra gestão tenha assinado o documento no Conselho Arbitral, a atual diretoria do esporte procurou a federação, protocolou um pedido para que a torcida rubro-negra tivesse acesso no clássico no domingo, alegando que, inclusive, estaria ferindo aí uma lei federal. Então, a federação de imediato respondeu, dizendo, olha, o Conselho Arbitral já foi assinado, os clubes concordaram. Diante da negativa, o Esporte Clube do Recife está entrando com um pedido no TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Pernambuco. Esse pedido, essa solicitação foi feita depois que a Federação Pernambucana negou a sugestão do Esporte Clube do Recife e agora o caso pode ser judicializado. O pedido foi feito na noite de ontem, tá? Na sessão do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Pernambuco, e em nota oficial, o esporte afirma que o clube reforça que busca esgotar todas as instâncias na expectativa de defender a presença do torcedor rubro-negro no clássico. E aí, um outro retrospecto. Desde o ano passado, os clássicos vêm sendo realizados com torcida apenas do mandante, né? Por uma questão de segurança. E aí, para este ano, a Federação Pernambucana de Futebol afirmou que torcida mista em clássicos só na fase final e desde que os jogos sejam realizados na Arena de Pernambuco. É o que diz o documento que foi assinado pelos clubes. Pois é, e o Remo pode fechar com Fábio Matheus, volante rubro-negro? O esporte tem o Fábio Matheus como um ativo do clube, né, e estava buscando um direcionamento para o jogador. E aí, analisou algumas propostas e aceitou a pedida do Remo, que vai disputar a Série A. A negociação entre os dois clubes está bem avançada, né? Pode ser concluída, inclusive, nesta semana. E o Fábio Matheus pode realmente vestir a camisa do time paraense. Essa negociação é através de um empréstimo, tá? Que o esporte estaria fazendo ao Remo, vai fazer ao Remo, e essa primeira investida no volante rubro-negro tinha uma compensação financeira de 250 mil. Aí a proposta, inclusive, incluía a opção de compra fixada ao término do vínculo em 2026, caso o jogador cumprisse lá as metas de minutagem. Só que o esporte queria o dobro do valor, ou seja, 500 mil reais de cara, de imediato. Mas agora houve um aceno positivo, o Fábio ainda está de férias no Recife, deve viajar para Belém ainda esta semana. Para quem não lembra, Fábio Matheus no esporte, 37 jogos em 2023, 34 jogos em 2024 e nenhum jogo na temporada passada, porque ele acertou com o Novo Horizontino e lá fez 39 partidas, por empréstimo também. Lá quem comanda era o Eduardo Batista, né? E aí ele chegou a fazer um gol e uma assistência. Mas é um ativo do esporte,
como encerrou o contrato com o Novo Horizontino, precisava voltar. Agora o Remo entra na parada e deve levar o jogador. Pois é. Ô, Miguel, o Sport que foi eliminado da Copa São Paulo, né? Pois é, acabou a copinha para o Esporte Clube do Recife. Curiosamente, perdeu para um clube nordestino, né? O América de Natal eliminou o Sport, avança aí o América de Natal para a terceira fase da copinha e o Sport volta para a capital pernambucana. O jogo terminou em 1-1 no tempo normal, e aí nos pênaltis, o goleiro Antony defendeu a cobrança de Samuel Pires, que inclusive foi um dos destaques do Sport, o Samuel, né? O Lacorte também foi outro jogador importante nesse time da copinha, mas aí o goleiro Antony, do América de Natal, a estrela dele brilhou ontem, ele foi um dos heróis da partida, defendeu esse pênalti do Samuel Pires. Cauã Wendel desperdiçou a 8ª penalidade pelo Sport, e aí Juninho bateu pelo América e garantiu a classificação no jogo na cidade de Bálsamo, no estádio municipal Manuel Francisco Ferreira. Com isso, o Sport está fora nas penalidades, e o América segue na copinha. Sport dando adeus na segunda fase da competição. Miguel, só rebobinando um pouquinho, voltando a essa questão do TJD, o Sport disse que pretende esgotar até a última situação. Agora, é uma situação muito difícil de reverter, porque independente de ser outra diretoria, o clube estava representado e assinou concordando com aquela decisão. Pois é, Maílson, eu não sou jurista, né, mas pelo que a gente já viu de exemplos no futebol pernambucano, esse pedido não deve ser acatado pelo TJD, tá? Agora, se a questão for em todas as instâncias e sair da esfera esportiva e for para a esfera civil, né, na justiça comum, como a gente costuma chamar, aí realmente a interpretação dos juízes ou de quem pegar o caso deve ser outra. Mas dentro do âmbito esportivo, no Tribunal de Justiça Desportiva, no TJD, certamente o juiz iria indeferir esse pedido do Sport, porque um documento foi assinado. É uma questão de segurança. Eu não estou falando aqui que eu sou a favor ou contra duas torcidas, não é jogo único de torcida única, não é isso. Pelo contrário. Mas diante dos episódios de violência que já tivemos, inclusive no ano passado, entre Santa Cruz e torcedores de uniformizados de Santa e Sport, né? Então, a Justiça de Pernambuco entende, o Ministério Público, o Juizado do Torcedor e a própria Federação Pernambucana, quem organiza o campeonato, ou pelo menos quem tem para organizar, entendem que torcida com duas torcidas num jogo realmente fica inviável diante de tantos episódios de violência que nós tivemos, Maílson. E a gente vai falar do time da base que enfrenta amanhã o Retrô. Então vamos ouvir o Felipe Gabriel, fez sua estreia com a camisa profissional do Sport, né? Jogou a Série A1 do Campeonato Pernambucano, fez inclusive o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, e ele fala sobre isso. Só para não passar batido, Romarinho está de saída para o Sport, tá? O agente dele está buscando outro destino, outro clube. O Sport ainda quer resolver a situação de Thiago Couto ainda hoje, e o Mateuzinho tem negociação avançada com o Ceará. Vamos ouvir o Felipe Gabriel falando sobre a estreia dele no Campeonato Pernambucano, garoto da base, no empate em 2-2 diante da equipe do Jaguar. Muito feliz, né, velho? Primeiro gol no profissional, sempre vai ficar marcado. A minha data é muito especial, estou muito feliz, né? O que passou na tua cabeça na hora, cara? Primeiro gol profissional, aquela comemoração, você comemorou pra caramba, acabou levando cartão, tanto comemorou. Eu comemorei tanto que eu nem me liguei que eu levava cartão, se subisse com a torcida lá, mas foi uma emoção única, velho. Quando eu fiz o gol, não vi nada, só vi a torcida gritando, foi muita emoção, muito feliz. Pra quem é a primeira pessoa que vai ligar? Pai, mãe, né? A namorada também faz uma ligação. Claro. Por gentileza, Miguel, o time que vai jogar amanhã, como é que é? Acredito que a base deve ser a mesma que empatou com o Jaguar, sem muitas alterações. Até porque o técnico Alexandre Oliveira, ele foi bem direto
quando nós perguntamos qual era o acerto com a direção do esporte. Se ele ficaria os 2 primeiros jogos e a partir daí o Roger Silva assumiria no clássico, ou se dependesse dos resultados, ele poderia continuar com a equipe sub-20, enquanto o esporte, vamos considerar assim, o time profissional estava sendo montado. Até porque time profissional não está pronto, né? Não tem elenco completo ainda. Então, o esporte, no acerto que a direção fez com o Alexandre, era de que contra o Jaguar e contra o Retrô, time da base, sub-20. Contra o Náutico, no próximo domingo, time titular do Roger Silva. Então, na teoria, tá? Roger assume domingo. E o Alexandre coloca o time de base amanhã contra a equipe do Retrô, uma equipe veterana, né? Tem Wagner Love, tem Fernandinho, tem o Hadley, tem o Dankler, que voltou ao Retrô. Então, jogadores veteranos para enfrentar a garotada da base neste jogo, Vitor, que é a reedição da final do ano passado, onde o Sport perdeu no tempo normal, mas nos pênaltis acabou sagrando-se campeão de 2025. Agora, como você bem disse, é um novo ano. Aliás, foi o Mário que disse, né? É um novo ano. Então, se é um novo ano, é uma situação bem diferente do jogo de amanhã na Ilha do Retiro. Aliás, primeiro jogo do esporte em casa. E aí, se a gente se basear aqui na escalação do time que enfrentou o Jaguar, levando em conta que ninguém entrou no departamento médico, está todo mundo ok para esta partida, o time do esporte pode entrar em campo nesta quarta-feira com a seguinte formação. Vou trazer aqui a base do que foi o time de sábado, tá? Para o torcedor se familiarizar. Deixa eu só recuperar aqui nas minhas anotações a escalação do time do esporte. Deixa eu lhe ajudar? Deixa eu lhe ajudar. Adriano no gol. Sim. Ítalo Lucas na lateral direita. Perfeito. Patrick e Felipe Gabriel, a dupla de zaga. E Rafinha na lateral esquerda. Dedé, Breno e Augusto no meio-campo. E na frente, Felipinho, Micael e Lipão. É isso, né? Foi isso. Obrigado, Vitor. E, inclusive, com destaque para o Micael, né? O jogador, e o Lipão também. Mas o Micael, ele teve elogios rasgados por parte da imprensa especializada por conta da sua atuação. Um atacante que cai ali pela esquerda, jogador veloz, um jogador agudo, e foi bastante elogiado no jogo do último sábado. Logicamente, Vitor, a gente notou também, acho que quem acompanhou a transmissão percebeu que havia ali, entre a garotada da base, alguns jogadores que sentiram um pouco o peso da camisa, a questão da pressão de vencer, o esporte precisa vencer para dar uma resposta à torcida, para mostrar que há uma reação, é um novo momento, e ali alguns atletas não se saíram muito bem. Mas o Micael, ele realmente não sentiu o peso da camisa e foi um jogador bastante elogiado. O que o torcedor espera é que nesta quarta-feira ele repita esse bom futebol que ele apresentou na partida de estreia. O jogo, Vitor, que marca amanhã na Ilha do Retiro, esse retorno do esporte para junto da sua torcida, tem gratuidade. Crianças e mulheres vão entrar de graça amanhã na Ilha do Retiro. É uma promoção especial para esse primeiro jogo. Mulheres e crianças até 7 anos e 11 meses vão entrar de graça no setor de arquibancada frontal. Já para os demais setores, aí as mulheres vão pagar, né, para os demais setores, tipo Miguel, cadeiras sociais, e as crianças na mesma idade também não pagam, Vitor. Rapaz, olha, seria o passeio perfeito de férias pra garotada rubro-negra, não fosse o horário, né, cara? Porque 9h30 complica um pouquinho, né? Mas a galera tá de férias, né? Então... mas o pai e a mãe podem trabalhar, né? O pai e a mãe vai ter que dormir tarde, acordar cedo. É isso. Mas é uma pra fazer a festa da meninada. É uma boa pedida para quem tá curtindo as férias, levar a garotada para Ilha do Retiro
para Sport e Retrô. Esse jogo é o de amanhã. Torcida do Sport, tudo ok. Agora, para o clássico, Vitor, aí já começa o imbróglio do Campeonato Pernambucano. Por quê? O Conselho Arbitral, o ano passado, a antiga gestão, Yuri Romão, acabou, e seus representantes, eles assinaram o termo do Conselho Arbitral concordando de que neste Campeonato Pernambucano 2026, clássicos na Ilha e nos Aflitos seriam realizados com torcida única. Ou seja, domingo tem Náutico e Sport nos Aflitos, apenas a torcida do Náutico. Se o jogo fosse na Ilha do Retiro, apenas a torcida do Sport. Clássico com 2 torcidas apenas na Arena de Pernambuco, que é o que vai acontecer com Santa e Náutico nesta primeira fase, ou nas finais do Campeonato Pernambucano, sendo realizada na Arena de Pernambuco. Isso foi acordado entre os clubes. Só que, como mudou a gestão, o atual presidente, o Matheus Souto-Maior, juntamente com a sua diretoria jurídica, entraram com um pedido junto à Federação Pernambucana para ter torcida do Sport nos Aflitos, 10% ali da carga da capacidade do estádio. A federação negou e agora a questão pode ser judicializada, porque o Sport entrou com um pedido no Tribunal de Justiça Desportiva para que a torcida tenha acesso ao Eládio de Barros Carvalho no domingo. De acordo com o jurídico do Sport Clube do Recife, esse pedido argumenta que a proibição de torcida única nos aflitos configura num descumprimento aos termos do artigo 143 da Lei Federal 14.597 de 2023, que é a Lei Geral do Esporte, e o artigo 128 do Regulamento Geral de Competições da Federação Pernambucana de Futebol, temporada 2026. O jurídico do Esporte ainda diz que, abre aspas, impedir a presença da torcida visitante num jogo em comento é violar um dos principais e mais caros dos princípios, mais caros do direito desportivo, qual seja o princípio do equilíbrio da competição. Então, esse pedido já foi protocolado junto ao TJD, vamos aguardar se vai ter julgamento em tempo hábil, se vai ser deferido ou indeferido. Eu não vou entrar no mérito jurídico, mas vamos lá. Eu sei que mudou a gestão, mas era um representante até ali legítimo do esporte. Houve o arbitral colocou a questão em votação e o representante do esporte votou a favor disso aí. Bom, se é ilegal, se está irregular, vai na justiça e vamos julgar o mérito da questão. Agora, não foi ninguém que coagiu o representante do esporte. O cara foi lá, discutiu, decidiu aprovar. Ou não foi, Mário? Aprovaram, né? Não está aprovado? Aprovaram. E como é que agora estão reclamando? Não, é legítimo que a nova gestão pense diferente da gestão. Mas quem aprovou não foi o Sport? Foi por isso que eles foram eleitos, né? A ideia não era mudar? Foi isso que sim, mas peraí, demonstrou na urna. O que foi assinado não tem como mudar. Se o Esporte Clube do Recife aí é o ponto, né? assinou, como é que ele vai mudar? Do clube. Sim. Eu acho de uma pobreza terrível. Você tem um clássico, 2 torcidas envolvidas, você não poder colocar a torcida visitante. É uma pobreza, é assinar, né, um atestado de incompetência. Mas enfim, muita a gente coisa já falou tanto sobre isso que já virou lugar comum. Mas agora, muita coisa mudou, né, Vitor? Com o reconhecimento facial, muita coisa mudou. E a gente sabe que o problema, ele não está dentro do estádio, né? Claro, acontecem pequenos incidentes. Agora, o grosso mesmo acontece, meu amigo. Mas o problema é colocar em discussão no arbitral e alguém ir lá e aceitar. Se o cara no arbitral vai lá dizer, eu sou favorável, assino. Como é que agora eu vou mudar? Minha gente, isso é mais um lugar comum do Campeonato Pernambucano. Você vai lá discutir. Tudo bem que agora ainda tem uma mudança de gestão, ainda dá para explicar. Não, mas porque foi a gestão passada, a gente não concorda. Mas pior é quando acontece a mesma gestão. O cara vai lá, vai no arbitral, concorda com tudo, né? Balança a cabeça feito lagartixa, tá tudo certo, beleza. Aí quando chega na hora, começa a gritar, não, isso aí tá errado. Rapaz, você não tava no arbitral, não discutiu, você não concordou lá. Já teve, Vitor, arbitral, que na época eu participava da reunião, acompanhando lá, que era aberta à imprensa, que alguns dirigentes dormiam durante o arbitral. Dormiam. Na época dele, né? Na época dormiam mesmo, né? Quando acordava,
favorável. Não sabe nem do que votou. É um regulamento que você podia ser campeão e cair de divisão. Meu amigo, e Como outros é que e outros. as regras era tipo aquele vereador, não? Não. Ali tinha tudo certinho, organizado. Eles recebiam um papel lá para ler. E aí, vocês estão de acordo? Sim ou não? Aí, quando começava a falar como é que vai ser, não, aí começava a dormir. Entendeu? E aí não dá. Não adianta, ele reclamava. O trem leva. Depois ainda vai reclamar. A gente sabe que isso tem que acabar. Eu acho que o futebol não pode perder pro mal, né? Que é essa questão de torcida organizada. Você tem um clássico só com um time, isso não é bom. Você tem que ter torcida mista. Mas para que isso aconteça, várias medidas precisam ser tomadas. Que essas medidas sejam tomadas, né? Que essas coisas sejam aí resolvidas. O reconhecimento facial já é um passo gigantesco para isso, para que isso aconteça. E outras ações aí, para que as coisas consigam entrar nos trilhos, viu, Vitor? E também não vai ser novidade que a federação tenha feito a opção pela possibilidade mais fácil. Sim, por torcida única, né? É só você olhar a quantidade de time que joga na arena. Meu amigo, jogar na arena do campeonato. que ajudar os clubes a ter estádio. Enfim, Campeonato pernambucano da arena, né, amigo? Meu amigo. Na federação, o mais fácil é sempre o melhor. Ô Miguel, vamos aqui para um resumo aqui de informações para a galera rubro-negra, a começar por uma carta que o ex-presidente Yuri Romão enviou para o Conselho. O que ele diz nessa carta, Miguel? Pois é, o presidente Yuri Romão, ele vem rebatendo os argumentos da atual diretoria. Por exemplo, na semana passada tivemos uma coletiva com o Ítalo Rodrigues, onde ele explicitou, colocou abertamente que o débito só de salários atrasados do elenco do esporte do ano passado chegava a 24 milhões. Se somássemos aí com os débitos que tem de promessa de compra e venda que o esporte prometeu, acordou e não pagou, seriam outros 27, ou seja, mais de 50 milhões de reais em débitos com o elenco do ano passado. Pois bem, o Yuri, naquela ocasião, enviou uma nota oficial à imprensa, nós, inclusive, registramos aqui aquela nota oficial, e agora o ex-presidente se manifestou por meio de uma carta ao Conselho Deliberativo do Esporte, onde ele contesta os números divulgados pela atual gestão e classifica como, abre aspas, tendenciosa e irresponsável, fecha aspas, a forma com que a situação financeira do clube vem sendo apresentada. O esporte, inclusive, reabriu o portal da transparência. Então, o torcedor pode entrar lá, através do site do esporte, e ver o que é que tem de débito, o que é que tem de receita, de despesa, e caso a caso de algumas contratações que o esporte fez. Então ficou fácil, né, Miguel? A atual diretoria vai colocar lá os documentos pertinentes a essas cifras que estão sendo anunciadas. Se o presidente Yuri discorda dos documentos apresentados, ele pode contestá-los com documentos que ele tenha e que provem o contrário. E a gente vai saber quem está falando a verdade. Ele diz que, na carta endereçada ao Conselho, que os débitos efetivamente vencidos até o dia 18 de dezembro, relacionados à folha do futebol, somando aí salários, direitos de imagem, bônus de férias e a primeira parcela do 13º, totaliza um montante de R$15.429.181,21. Já o esporte divulgou nas redes sociais, a atual gestão, que o suposto passivo em relação ao que está vencido do elenco ultrapassa aí a marca dos 70 milhões e meio de reais, tá? O ex-presidente Yuri Romão ainda registra separadamente o valor de R$ 413.842, que é referente ao FGTS de outubro. Mesmo com o acréscimo, o ex-presidente sustenta que os números estão distantes do que foi divulgado pela atual administração. A gente até lembra que, logo quando o Matheus Souto Maior assumiu, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o Evandro Carvalho, não negou para ninguém que emprestou dinheiro ao esporte e que esse dinheiro teria sido para socorrer ali e pagar aquela dívida do FGTS, do elenco que estava atrasado, incluindo o de Zé Lucas, que poderia até pedir uma rescisão indireta e o esporte perder absolutamente o vínculo com o atleta, caso essa dívida não fosse paga. Então, acusações de um lado, revelações de outro, e o ex-presidente rebatendo
tudo que a atual gestão vem divulgando. Então, o torcedor pode até passar no portal da transparência, no site do esporte, e dar uma olhadinha detalhada dos débitos do clube que lá estão apresentados.